Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e esse é mais um dia do nosso programa de leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a sentar aqui comigo, pegar o seu chá, sua água, o seu café e irmos para a nossa leitura. Hoje vamos ler Salmo do 92 ao 98 e esse é o nosso dia 179 de leitura bíblica. Bora lá então? Salmo 92, hino de gratidão a Deus. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes, que grandes coisas tem feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva e os perversos podem prosperar. Porém, eles serão completamente destruídos, pois tu, ó Senhor, está para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como as árvores plantadas na casa do Senhor, que florescerão nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que ele, a minha rocha, não comete injustiça. Capítulo 93. Deus, o Rei universal. Ó Senhor Deus e Rei, ele está vestido de majestade e poder, de grande poder. A terra está firme no seu lugar, não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio, tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta sua voz, e o mar ergue e sua voz ruge. O Senhor reina no céu com poder, a sua força é maior do que a fúria do oceano, mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança, e o teu templo é santo para sempre. Capítulo 94. Deus, o justo juiz. Ó Senhor, tu és o Deus que castiga, mostra tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas, levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, ó Senhor Deus? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Ó Senhor, eles esmagam o teu povo e exploram os que são teus. Eles matam as viúvas e os órfãos e assassinam os estrangeiros que vivem na nossa terra. E dizem: o Senhor não está vendo, o Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Procurem entender, ó gente tola. Quando é que vocês vão criar juízo? Foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos. Será que ele não pode ouvir? Foi o Senhor quem fez os nossos olhos. Será que ele não pode ver? O Senhor repreende as nações. Será que ele não vai castigá-las? O Senhor ensina todos os seres humanos. Será que ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que elas não valem nada. Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que tu ensinas, aqueles a quem tu ensinas a tua lei. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias da aflição, para com os maus serão abertas as sepulturas. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Assim haverá justiça nos tribunais e todos os que são honestos estarão a favor dela. Quem se levantou a meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam a morte aos inocentes. Mas o Senhor me defende, ele é minha rocha e meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá por causa dos seus atos de maldade. Capítulo 95. Canção de louvor a Deus. Venham todos e louvem a Deus o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor, pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar, o que ele fez, e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Escute hoje o que ele nos diz. Não sejamos teimosos como seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá no deserto.
Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Escute hoje o que ele nos diz. Não sejam teimosos como seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram. Embora tivessem visto o que eu havia feito por eles, durante 40 anos aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso! Eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Fiquei irado e fiz esse juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Capítulo 96. Louvor a Deus o Rei. Cantem uma nova canção a Deus o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e louvem, anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que eles têm feito. O Senhor é grande e ele merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez o céu. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Louvem ao Senhor todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder, deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam sua oferta e entrem nos prátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus. Quando ele aparecer, trema diante dele toda a terra. Digam em todas as nações: o Senhor é rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que neles há. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus o Senhor, pois ele vem governar a terra. Com justiça e sem imparcialidade, ele governará os povos do mundo. Capítulo 97. Deus, o Senhor do mundo. O Senhor, Deus é rei. Alegre-se a terra, fiquem contentes ilhas dos mares. Em volta dele há nuvens e escuridão. A bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados, passam vergonha os que se gabam dos seus ídolos. Diante de Deus, o Senhor, todos os seus deuses se curvam. Por causa dos seus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente e a cidade de Judá se alegra. Ó Senhor, Deus Altíssimo, tu governas o mundo inteiro, tu estás acima de todos os deuses. Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal, ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os livra do poder dos maus. A luz ilumina a vida dos honestos e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. Que o Senhor seja a alegria de vocês que são obedientes a Ele. Que o Santo Deus seja louvado. A vitória e a justiça de Deus. Capítulo 98. Cantem uma nova canção a Deus o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus o Senhor, com acompanhamento de harpas e toquem músicas nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios batam palmas, montes cantem com alegria diante do Senhor, porque ele governa a terra. Ele governa os povos do mundo com justiça, de acordo com o que é direito. Amém. Que salmo glorioso, falando da esperança escatológica que a gente vai experimentar naquele dia que o Senhor nos visitar na sua segunda vinda, arrasar com todos os povos, tribos, línguas e nações que são contra ele e estabelecer o seu reino com glória e poder. A gente pode ver que existiu duas ênfases. Aí existiu a ênfase do louvor e da adoração a Deus nesses salmos e nesses cânticos, mas também existiu a ênfase da obediência. Existiu a ênfase de como as pessoas são abençoadas ou amaldiçoadas por não obedecerem a Deus. E eu gostaria de trazer o Salmo 93:5 para que a gente pudesse analisar um pouquinho mais de perto ele. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança e o seu templo é santo para sempre. Aqui vemos uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção, que é a lei do Senhor. A lei do Senhor nada mais é do que os seus decretos, as suas palavras e a forma como ele decidiu governar todas as coisas. Muitas vezes nós olhamos para a lei ou para as regras, normas e regulamentos que Deus disse e a gente olha isso com um olhar ruim. Nada mais é do que uma
expressão de que como a nossa mente ela está cativa ainda para as coisas desse presente século e de como a gente ainda está cego em algumas áreas em relação à autoridade de Deus, em relação à soberania de Deus, em relação a como esse presente século ele deseja que o espírito desse século ele deseja viver uma anarquia, viver a partir não da palavra, não da autoridade de Deus, mas como se cada um vivesse e fizesse o que quisesse. Jeremias 23:33 vai falar contra isso, porque o povo de Deus, em determinado momento, principalmente nas histórias dos profetas, por não obedecerem a Deus, começaram a ficar saturados com as palavras de juízo. Chegou uma hora que eles começaram a falar: diga-nos o que a palavra pesada do Senhor tem para nos dizer. Jeremias 23:33, mas se disserdes peso do Senhor, eu vos lançarei fora, diz o Senhor. A gente está numa época aqui que Jeremias, quando vai profetizar, o povo está tão saturado dos juízos de Deus que qualquer coisa que o profeta fosse falar, eles já achavam que era um peso. E o próprio Senhor falou que era para qualquer pessoa que dissesse isso, basicamente ser exterminado, ser lançada fora. E a bem da verdade é que as regras de Deus e as normas de Deus e a lei de Deus servem justamente do contrário. Elas servem para nos beneficiar, elas servem para nos abençoar. Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. 1 João 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Vamos um pouquinho mais para o Antigo Testamento, vamos para o Decálogo. O Decálogo ele vai falar para nós o seguinte, ele vai dizer que nós não podemos ter outros deuses diante de nós, que não devemos fazer imagens de escultura, que não devemos tomar o nome do Senhor em vão, que a gente não deve adulterar, não deve furtar, não deve matar. E, aparentemente, isso parecem coisas que são básicas, mas muitas das vezes a gente pode encarar isso como um peso em determinados momentos da nossa vida. Por exemplo, a gente está passando por uma situação de extremo estresse, com uma pessoa que está enchendo o nosso saco, e a gente fala assim, que vontade de matar essa pessoa. Claro, a gente pode passar por momentos assim em qualquer área da nossa vida. Momentos que a gente é tentado, mas a gente precisa perceber que nesses momentos, quando a gente obedece à lei, a gente é abençoado. E muitas das vezes a gente olha para a lei como se ela simplesmente fosse uma forma de boicotar os nossos prazeres ou os nossos desejos. Você já imaginou a sociedade se de alguma forma ela fosse exatamente a oposta ao que a lei de Deus fala, pelo menos no Decálogo? Você já se imaginou se não existisse o não matarás escrito no coração das pessoas? Todos os dias a gente indo trabalhar, tendo que sair armado e vivendo a expressão literal do viver ou morrer. Se todo mundo da sociedade não tivesse o não dirás falso testemunho, ou seja, não minta, que tipo de comércio a gente teria hoje? Era todo mundo passando uma perna do outro. As leis elas ficam pesadas quando nós delimitamos elas apenas como se fosse uma expressão de boicote de Deus para a nossa vida, como uma expressão de uma responsabilidade sem nenhum tipo de resultado. Mas quando nós vemos ela de uma forma a proteger a vida, a fazer com que as coisas se organizem corretamente e venham a trazer o progresso e sustentabilidade e segurança, o que antes era um peso passa a ser não somente um alívio, mas algo bom e algo desejável. Tiago 1,25 fala, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Aqui nós ficamos escandalizados. Sempre que a gente lê esse versículo, a gente começa a pensar a respeito da lei do Antigo Testamento, que eu preciso obedecer, senão coisas ruins vão me acontecer. Mas calma aí, Tiago está dando uma outra ênfase. Ele está falando a lei da liberdade. Geralmente a gente olha para a lei como se fosse algo que nos aprisiona, algo que nos julga, algo que nos condena. Tiago está falando aqui que essa lei nos liberta. Tiago está falando que ao praticarmos as palavras de Deus, as palavras da verdade, nós podemos experimentar liberdade. Tiago vai falar que essa lei ela é perfeita, ou seja, ela não precisa de revisão ou atualização. Nós só precisamos atentar para ela e sabemos que as promessas de Deus vão acontecer quando nós vivermos ela. Nós somos abençoados pela lei. Quando eu falo abençoados pela lei, quando eu falo que a gente tem vida, quando a gente recebe bênção, eu não estou falando em relação à salvação.
Eu estou falando em como expressar a nossa salvação através da obediência. Como Deus, quando Ele nos salva, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos rendermos a obedecer a Ele. É a progressão da nossa salvação. A progressão da nossa salvação é prestarmos obediência a Deus. E quando nós entendemos o como a lei é boa, perfeita e agradável nesse sentido, não é mais simplesmente eu quero obedecer para não ir para o inferno. Eu quero obedecer porque é bom. Eu quero obedecer porque isso gera bons resultados, não somente para a minha vida, mas para as pessoas ao meu redor. Isso melhora o meu relacionamento com Deus, isso melhora o meu relacionamento com o próximo. Então vamos mudar a nossa forma de enxergar a lei. Vamos usar a ótica de Tiago, que ele fala aqui, lei da liberdade, a lei que me liberta, a lei que é perfeita, que não precisa de revisão, a lei que verdadeiramente rege e que não falha, a lei que quando eu sigo ela, ela verdadeiramente tem o poder de me abençoar e não é simplesmente esquecida, colocada numa gaveta. Que o Senhor possa nos abrir os olhos para a sua lei e para que a gente possa ser conduzido em verdade e em justiça para sermos abençoados por Ele nessa terra e para sermos também uma bênção para onde quer que passarmos. Muito obrigado pela sua presença. Coloca aqui nos comentários o que mais tocou no seu coração e te vejo aqui amanhã. Até mais.